Só proponho que a gente já deu pontapé inicial aqui nos trabalhos hoje com um daqueles assuntos que, sinceramente, mexem com a gente. Até porque o clima de terror total e absoluto tomou conta do bairro aqui no Morumbi, em São Paulo, um condomínio de luxo, viveu cenas dignas de filme de terror. E eu me refiro ao caso, pessoal, onde 20 criminosos invadiram o local, fizeram um arrastão em ao menos 3 apartamentos, tá? Nosso Mano Ferreira tem mais detalhes, é por aí? Pois é, Marinho. Imagens da câmera de segurança mostram que os criminosos invadiram o prédio armados e já dentro do condomínio se espalharam pelo local, esperaram os moradores saírem. Eles entraram lá às 5 da manhã, de madrugada. Então, à medida que os moradores desciam, eles roubavam os apartamentos. Foram 3 famílias feitas de reféns. Segundo a investigação, foram levados itens de luxo, como relógios, joias, aparelhos eletrônicos e dinheiro. Total roubado, avaliado em R$1.200.000. Isso tudo aconteceu em cerca de 3 horas. A polícia ainda procura a quadrilha. Rafael Macris, parece que em São Paulo, hoje em dia, em muitos lugares do Brasil, imagino também, parece que o cidadão paulista e o brasileiro como um todo tem que torcer para o ladrão e para o bandido estar de folga no dia, né? E a gente vendo cada vez mais uma situação, assim, digna de filme de ação diabólica como essa acontecendo. É um dos piores pesadelos que qualquer um que mora nos grandes centros urbanos pode ficar submetido, né? Bom, André, primeiro que é uma situação muito triste e complicada, porque os brasileiros eles já vivem enjaulados, né? Principalmente nos grandes centros. As pessoas vivem em prédios, em condomínios, com câmeras, com grades, com cerca elétrica, com segurança armada. E mesmo apesar de tudo isso, não é o suficiente para inibir a ação de criminosos. E um caso como esse, acontecendo em um bairro nobre de São Paulo, com 20 criminosos fortemente armados, ameaçando idosos, mulheres, crianças, jovens, muitas vezes saindo para trabalhar, é algo que impressiona a todos nós, André. E muita gente às vezes vem falar pra gente o seguinte, fala, não, vocês estão impressionados só porque está acontecendo num bairro nobre, isso é preconceito, isso acontece por muitas vezes nas periferias, mas o grande susto de tudo isso, o que impressiona, não é pelo fato do poder aquisitivo das pessoas, é a audácia desses criminosos de praticarem esse tipo de crime num local em que era para ser seguro. Sim. Tem câmeras, tem policiais. Em 3 horas de operação dos bandidos, a polícia não chegou. Isso prova que o crime está tomando conta e o Estado brasileiro está perdendo esse jogo. Isso prova também tão claramente, né, Aninha Beatriz Risch, a certeza da impunidade segue reinando, né? Não é possível, a gente não merece viver desse jeito. Ninguém que está nos ouvindo, ninguém que está nos assistindo merece viver paralisado pelo medo nesse nível, ainda mais por detrás de aluguéis ou apartamentos caríssimos que você financia uma vida inteira para poder ter um mínimo de segurança, para poder criar sua família e viver, tocar tua vida em paz, ainda por detrás dos blindados, das grades, enfim, de monitoramentos de segurança nesses condomínios. Nem isso está sendo um efeito minimamente repelente desses bandidos. Na mesma região onde a gente viu ontem o furto das câmeras de segurança, ou seja, os ladrões até roubaram possivelmente o alarme, por assim dizer, na mesma região. Então, mostra que o problema é mais profundo do que a gente pode imaginar, né? André, sabe que pela Constituição Federal, a casa ela é o asilo inviolável do ser humano, né? Ela tem uma série de proteções e de garantias e a gente vê que não existe mais essa inviolabilidade do seu lar. Veja, a gente está falando aqui de um condomínio de luxo, com toda a segurança possível, né? Ou que se espera minimamente para um condomínio. E os criminosos conseguem invadir e fazer o que eles bem entendem sem serem incomodados. Eu estava vendo mais cedo, tinha idosos sendo colocados como aí reféns. Tinha criança de colo que desceu na garagem porque estava sendo levada para uma creche. Não existe qualquer limite para a atitude desses criminosos. E o que o Rafa coloca aqui, o fato que a gente, nos grandes centros, vive enjaulado e nem isso mais é suficiente para garantir a nossa segurança, qual é o próximo passo? Eu tenho visto muitas pessoas
colocando portas blindadas nos seus apartamentos. Mas o que uma porta blindada adianta se o morador é pego quando ele está descendo na garagem e colocam uma arma na cabeça dele e dizem que vão atirar se ele não abrir a porta blindada? Ou seja, a gente está vivendo um momento extremamente crítico. Na semana passada, a gente noticiou um roubo muito parecido lá em Higienópolis. O líder da quadrilha foi preso. E mesmo assim, os criminosos entendem que é vantajoso, porque em 3 horinhas eles lucraram R$1.200.000, nem no Tigrinho. O Estado precisa urgentemente recuperar o mínimo de sensação de medo nos marginais. Medo nos marginais. Esse é o único efeito psicológico que vai repelir essa gente, fazer elas pensarem 10 vezes naquela famosa equação: custo e recompensa, risco e recompensa. Então, Mano Ferreira, eu quero te acionar aqui até porque não há a menor condição da gente seguir percebendo de que parece que até uma forma da cultura criminosa carioca, como aqui não tem praia, eles vão acionar os condomínios mesmo. Olha o nível do negócio, com esses arrastões. E tem diversos detalhes nessa história, né? Eles cortaram a cerca de arame farpado dos fundos do edifício para invadirem, né? Pulando o muro. Renderam um faxineiro. Renderam um faxineiro naquela guarita de segurança e ficaram esperando. Era um bando, né? Muitos criminosos fortemente armados, encapuzados, com máscara, então tentando já tudo de forma muito planejada. Mantiveram os funcionários reféns e à medida em que os moradores iam descendo, o elevador se tornavam reféns também, de tal modo que a polícia só conseguiu ser acionada quando eles deixaram o prédio. Então, nenhum dos moradores e funcionários que foi abordado, que viu a cena, conseguiu chamar a polícia antes que os criminosos deixassem o prédio. Então, é uma situação que mostra o grau de profissionalização dos criminosos, como que eles planejaram e atuaram em conjunto na certeza da impunidade. E aí eu queria levantar um ponto, porque a gente tem um levantamento que mostra que nos últimos 10 anos, jamais, no estado de São Paulo, que tem uma das polícias mais eficientes do Brasil, o índice de resolução de crimes de furtos e assaltos jamais chegou a sequer 10% do volume de furtos e roubos registrados em boletim de ocorrência. Ou seja, a gente está falando que a chance de um roubo e um assalto que foi registrado o BO não ser solucionado, da polícia jamais descobrir quem foram os autores do crime, é mais de 9 em 10 vezes. Isso é o que alimenta a impunidade e a certeza de que vale a pena, em 3 horas, arrecadar mais de R$1 milhão em roubo, porque a chance de ser pego é muito pequena. Enquanto, enfim, o prefeito e diversos vereadores seguem debatendo mototáxi, pelo visto o crime vai andando e invadindo esses condomínios de Uber Black, sinceramente. Então, o nível do atrevimento, o nível do tamanho dessa gangue que acabou adentrando esse condomínio é algo chocante. Parece que eles se dominaram, se apoderaram do CEP ali daquele prédio. É escandaloso o que a gente está vendo aqui e cada vez mais, não só na zona oeste, no caso Vila Sônia, aqui região do Morumbi. David de Tarso, minha dupla David de Tarso, se juntando a nós aqui, especialista em segurança pública. Conta pra gente, porque parece que vai se tornando Parece que eles vão mapeando a rotina desses condomínios, devem fazer uma baita de uma análise antes de poder deflagrar de fato essa operação criminosa, né? Então, eu queria entender como é que você acha que rola esse processo de arquitetar essas ações criminosas de altíssima periculosidade e de altíssimo prejuízo, né? Bom, sem dúvida, Marinho. Muito bom dia a todos. Esses criminosos, eles verificam ali o ambiente primeiro, fazem uma análise e até mesmo têm informações junto a algumas pessoas que acabam contribuindo também com a ação desses bandidos, porque na maioria dos casos a gente vê isso acontecendo, sobre o que tem nesses apartamentos, de que forma que eles vão agir, o que eles vão encontrar por lá. Então, normalmente, sempre há ajuda de alguém. Não estou dizendo que nesse caso específico, porque as investigações estão avançando, né, em relação a isso. Até consultei agora há pouco aqui uma fonte da Polícia Civil para saber se já há alguma novidade em relação a esse caso, mas os suspeitos estão sendo buscados. Agora a polícia também trabalha para identificar essa quadrilha, mas é uma ação que
foi muito bem arquitetada e que a gente tem visto que novamente voltou a acontecer. Porque antes os criminosos estavam optando por outras fontes de renda, né? E agora essa migração de novo para esses crimes mais violentos, com uso de arma e ameaçando as pessoas. E um detalhe que a nossa produção apurou aqui, Marinho, que segundo reportagem do UOL, em 2009, este mesmo prédio de luxo foi alvo de um ataque muito parecido de um bando que agiu de forma muito semelhante a esse agora. E eu não quero me precipitar no julgamento aqui, né, Macris? Até porque eu imagino que depois de um trauma desse em 2009, deve ter reforçado a segurança, todos os condôminos ali devem ter contribuído com mais recursos para poder fortalecer a segurança, mas não bastou. Aí eu fico pensando aqui, será que vai se criando, David, Macris, quero ouvir vocês, uma espécie de dependência, achando que essa presença, essa onipresença dos sistemas eletrônicos de monitoramento, como o Smart Sample, que são muito bem-vindos, têm funcionado em grande grau, mas será que está se criando quase que uma dependência, achando que isso vai monitorar tudo e aí sim, em detrimento do policiamento ostensivo físico, presencial das polícias nesses locais? Com certeza, André. E você observa o que aconteceu nesse caso em específico. Foram 3 horas de ação dos bandidos e nenhum policiamento chegou até o local. Não é possível que em um bairro nobre de São Paulo, com estações policiais próximas, a gente não tenha o efetivo policial ostensivo chegando lá nesse momento. Que houvesse uma ronda nas proximidades, que houvessem policiais fazendo ronda ostensiva, a polícia deveria ter chegado até o local. Não, e muito próximo, David Tasso, minha diretora Helena aqui me situando, que teria uma delegacia extremamente próxima ao local desse crime escandaloso. Tem o DP da Vila Sônia. Exatamente. Né? Inclusive, a gente já fez diversas reportagens. Só que qual que é a complexidade em relação a essa região do Morumbi? Como a gente mostrou ontem, os bandidos dando marretada ali com a barra de ferro nos totens de câmera. Agora essa ação na Vila Sônia. Mesma região. Pela proximidade com Paraisópolis. Então, os bandidos acabam se evadindo para aquele local, por mais que não seja na comunidade. Eles acabam fugindo para a comunidade e dessa forma fica mais difícil da polícia encontrá-los. Então... O Jardim Colombo também, né, David? Também tem essa problemática. Bem do lado da região, enfim. Mas o que não justifica por si só, se de fato essa é a vizinhança e a geografia não mudou até onde eu sei, pelo menos nos últimos 100, 200, 500 anos, é claro que deveria ter um reforço exatamente nessas regiões, sabendo do histórico e sabendo da topografia do crime, da proximidade do crime, dos padrões criminosos naquela região. Mas, de novo, é mais um capítulo aí dessa insanidade que a gente vai vendo e, sinceramente, dando nome aqui aos bois, isso é terrorismo urbano. É digno das piores cenas que você pode imaginar nos cenários de guerra mais conflagrados do mundo afora. Como é que é inacreditável, condôminos que suam, dão dura um mês inteiro para poder pagar ou um aluguel ou seu condomínio, todas as taxas de IPTU e companhia, para realmente terem que ver os bandidos, uma gangue armada até os dentes, desfilarem pelos andares ali, pelas dependências ali, como se fossem os síndicos. A certeza da impunidade é o que é a mola propulsora, que é a motivação dessa vagabundagem toda, não tem jeito. André, pior do que desfilarem pelo condomínio é o fato de agirem de forma truculenta com pessoas que, e na sua maioria, são ali totalmente frágeis. Como a gente comentou, criança, senhor, um dos condôminos que foi colocado ali junto com os criminosos o tempo todo, eu não sei por qual razão, mas ele subiu com os criminosos nos apartamentos em que eles invadiram, ele tomou um tapão na cabeça, entendeu? É uma ação que, além de tudo, apesar de profissional, é muito truculenta. Veja, tem a senhorinha não tem que ficar em pé com uma arma na cabeça dela. Isso tudo entre as 5 e 8 da manhã. Que é um horário que todo mundo tá saindo, que vai levar na escola, que vai trabalhar, que vai fazer um esporte. Então, assim, é muito premeditado. E aí eu me questiono, né? Será que não tinha nenhum botãozinho do pânico em lugar nenhum nesse condomínio? Que algum funcionário, alguém... Porque, pensa, nesse horário, muita gente está entrando no prédio também para trabalhar. Às vezes um funcionário, alguma coisa. Será que ninguém percebeu, apertou um botão do pânico? Pelo visto, não, porque a polícia nunca chegou. Outra coisa que assusta também, Ana e Marinho, foi que a ação foi em 3 apartamentos. Isso. E o prejuízo foi de 1,2 milhão de reais. É um valor
assustador frente a 3 apartamentos assim, 1 hora praticamente em cada apartamento. Então, a investigação tem que ser dura, tem que ser firme para verificar se existiam, como o David falou, envolvidos e informantes dentro dos apartamentos ou do próprio edifício para viabilizar esse roubo. Fora o trauma a nível psicológico de todos os moradores desses 3 apartamentos e de toda a vizinhança, de todo o bairro e de toda a cidade, porque cada vez mais, é claro que para você auferir, ou pelo menos fazer realmente uma análise clara da sensação do crime hoje em dia, vai muito além de números de latrocínios, números de homicídios. As estatísticas podem estar até apontando na direção certa, mas cada estatística dessa é uma tragédia por trás. E o pior de tudo é a percepção que é o que vale. Os números podem até estar apontando na direção certa, mas a percepção, esse medo paralisante que é o que prevalece para todo cidadão que fica se sentindo um verdadeiro cativeiro a céu aberto, que se tornou cada vez mais São Paulo. Não é isso, David? Não, eu sou da região, né, ali do Morumbi. Então, assim, eu vejo com frequência situações como essa acontecendo. E tem alguns cruzamentos quando você vai pela Giovanni Gronchi, por exemplo, que faz divisa com Paraisópolis, que é a comunidade, para quem não é daqui de São Paulo, né, fica uma favela ali, onde moram diversas pessoas de bem, mas infelizmente tem a ação dos criminosos também. Tem alguns cruzamentos, devido à proximidade, você tem que prestar muita atenção e você tem que parar um pouquinho mais distante do veículo à frente, porque tem arrastões, tem bandidos quebrando vidro, muitas vezes eles agem de moto. Eu já vi cena, por exemplo, ali nas proximidades da Giovanni Gronchi, de diversas pessoas com moto, os criminosos sem capacete, porque eu posso tratar como criminosos, porque estavam zombando da polícia, passaram filmando, acho que eles estavam fazendo live, e aí eles depois entraram na comunidade e a polícia também entrou atrás, mas assim, eles ficam tirando sarro dos policiais. Isso que tem acontecido. Então precisa haver um reforço por parte da Secretaria de Segurança Pública nessas localidades, porque está muito complicada a situação. E onde não tem realmente um policiamento ali ostensivo, com a presença da polícia militar, os bandidos acabam atuando. E a violência é cada vez mais pontual nessa cidade do que propriamente o transporte público, que esse sim deveria estar sendo oferecido, enquanto as autoridades batendo cabeça, discutindo regulamentação de mototáxi, enfim, colchas de retalhos ali, enfim, projetos, enfim, longe de ter a relevância e a urgência que a gente precisa. Muita jogada de marketing político, câmera para lá, mas efetivamente o cidadão absolutamente trancafiado dentro de casa, paralisado, vendo uma situação como essa acontecendo. Agora, se a gente puder aqui seguir explorando, olhando adiante, porque é o seguinte que o David falou é chave aqui. Então, a gente faz questão aqui sempre, né, David, de exaltar a dureza que é ser policial, ainda mais com a porta giratória do sistema prisional jogando contra todo santo dia, e a motivação que todos os oficiais e agentes dali precisam ter para seguir encarando e fazendo minimamente bem o seu trabalho. Agora, que pelo menos esse deboche, esse sarro sendo tirado contra todos vocês sirva de motivação, aquela motivação reversa, para aí sim vocês darem o troco devido, porque eu clamo, e todos vocês eu tenho certeza que clamam, pelo momento onde o medo não seja do cidadão, e sim dos bandidos, dos vagabundos. Vamos inverter essa lógica. E o único jeito é ter o Estado nos representando. Não, sem dúvida, Marinho. E hoje também a gente vive, infelizmente, numa inversão de valores. Porque quando, por exemplo, tem alguém de fuga de moto, aí os policiais conseguem capturar essa pessoa e acabam ali rendendo. Eu já vi situações de policiais sendo agredidos por outras pessoas da comunidade. Então, é um ambiente complexo e complicado. Por isso que também a gente deve sempre trazer aquela premissa de que a Polícia Militar deve ser respeitada, que ela tem, sim, o direito legítimo, garantido pela Constituição, que caso haja uma agressão contra um policial, não é contra o policial, é contra o Estado. E ele tem que responder à injusta agressão. Então, assim, a gente vê esses questionamentos acontecendo. Porque, o policial foi truculento, o policial agiu diante de uma situação ali com uma certa rispidez. Então, a gente tem que trazer essa legitimidade de volta para o trabalho da polícia, onde a gente vive numa inversão de valores. Mas situações como essas precisam muito mais, na minha visão, de investimento na polícia investigativa, porque a gente está falando da necessidade de fazer com que cada crime como esse seja devidamente solucionado. Então, a gente precisa que a polícia tenha condições de trabalho para ser capaz de identificar cada um desses criminosos, para que cada um deles precise responder perante a justiça
por todos esses crimes. A gente está falando aí de terem mantido como reféns cada um desses moradores, do roubo em si, da violência, a agressão, né? O tapa que o morador levou. Eles precisam responder sobre isso. A impunidade vem da nossa baixa taxa de resolução. Então, muitas vezes a gente fala do problema no judiciário, e é claro que tem um problema no judiciário, mas problemas de roubo e furto começam muito antes, com a baixíssima taxa de resolução desses crimes. Então, é preciso fazer com que cada criminoso tenha certeza de que, ao cometer um crime como esse, ele vai ser identificado, vai ser processado, vai ser punido. Porque, senão, a situação fica assim. A gente vê a completa certeza da impunidade agindo em lugares... Mas a polícia consegue prender, mano. Tem tecnologia, por exemplo, as imagens das câmeras de segurança contribuem. Os policiais sabem quem são as pessoas normalmente. Mas eles conseguem fazer desses criminosos. A gente não sabe eles ainda. Estão buscando. Eu acabei de ter informação aqui que eles estão buscando. Já conhecem, são do meio. Porque geralmente o ladrão não comete só uma vez. Esse é o grande problema. Mas aí a pessoa vai presa, réu primário, aí vai solta de novo, crime de menor potencial ofensivo. Então vai liberado de novo e assim fica nesse ciclo. Então o judiciário e as leis precisariam mudar.